É difícil conseguir emprego em uma cidade regional aqui na Austrália? Olá, eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há alguns anos, quase o tempo todo eu morei em Sydney, porém há poucas semanas eu me mudei para uma cidade regional aqui de New South Wales. Eu estou a 2 horas ao norte de Sydney. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui por conta do contexto desse momento, sobre se é difícil trabalhar aqui em uma cidade regional, se é difícil encontrar emprego, tanto profissional quanto empregos operacionais também. Bom, eu vou começar aqui contando se não é, o que faz com que seja dessa forma e o que você pode fazer para resolver, para você ter sucesso aí, independente do lugar que você vai morar. E também vou trazer o meu caso pessoal, que é algo que está acontecendo neste momento. Pois bem, uma das coisas que eu sempre falo para os meus mentorados, para os meus clientes da assessoria, é a relação entre muita demanda e muita concorrência também. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou para uma cidade grande porque ela tem muito mais oportunidade. Porém, ao mesmo tempo, tem muito mais concorrência, tem muito mais gente buscando por empregos, né? Então, quando você vem para uma cidade menor, que tem menos empregos, obviamente você vai ter menos oportunidades, porém, você também vai ter menos concorrência. Então, pensando por esse lado, eu acabo não achando assim que é muito mais difícil numa cidade grande ou numa cidade regional. No final das contas, é o que eu sempre digo para eles, você só precisa de uma vaga. Então, independente se você vai ter que aplicar em um lugar que tem mais concorrência ou num lugar que tem menos concorrência, porém tem menos vagas disponíveis, o ideal é que você se venda muito bem, que você consiga mostrar para o recrutador ou para aquele gerente da vaga que você é exatamente o que eles estão buscando. Mesmo quando a gente tem aí alguns dificultadores, né, questão de visto, questão de inglês, ou questão de estar muito tempo fora da área, ou nunca ter trabalhado em alguma área, ou se você, às vezes, só nunca trabalhou nesse mercado aqui na Austrália. E aqui nessa cidade onde eu tô morando agora, eu já vi das duas coisas, tá? Pro operacional. Eu lembro que quando eu mudei para Sydney pela primeira vez, eu via plaquinhas nas lojas, em restaurantes e tudo assim, estamos contratando, estamos contratando. E eu achei interessante porque, não sei se é porque eu não ando muito na City mais, ou se diminuíram essas plaquinhas, que eu não vinha, né, não tava vendo isso há algum tempo. E quando eu mudei para cá, eu comecei a ver esse tipo de placa nas lojas e restaurantes também. Então, eu vejo que existem sim empregos operacionais. Outra coisa é que quando a gente fechou que a gente queria morar nessa cidade, a gente aplicou para essa casa que a gente alugou agora, eu também entrei no LinkedIn e comecei a dar uma olhada em quais cargos existiam na região. É uma cidade muito pequena, então não tem muita indústria diferente, né? O que eu faço lá em Sydney, por exemplo, não tem aqui na cidade que eu moro. Eu poderia até fazer um pouquinho disso na cidade ao lado aqui, mas não na cidade que eu estou. E aí eu comecei a entrar no LinkedIn e às vezes não ficar filtrando pela minha profissão, olhar todas as vagas lá. E eu vi muitas vagas, por exemplo, administrativas, que eles precisam de pessoas e que dá para ver que eles estão realmente desesperados porque a vaga está lá disponível há muitas semanas e eles continuam patrocinando, sabe? Quando a empresa paga no LinkedIn para poder mostrar para mais gente. Então eu vi isso também, o que me mostra que empregos profissionais, assim, mais entry-level, mais gerais, também tem uma certa quantidade de vagas aí disponível e que se você for um candidato muito bom, você vai conseguir preencher. Agora, quando a gente fala de profissional, tem um porém aí em ir para uma cidade pequena. Lá em Sydney, por exemplo, eu estava trabalhando com obras comerciais, prédios muito grandes, eu fazia a parte de estrutura metálica, não da estrutura metálica do prédio todo, né, mas partes da estrutura metálica do prédio. E aí, quando eu venho para uma cidade igual essa aqui, que não tem prédio praticamente, não existe esse mercado. Eu poderia até trabalhar com estrutura metálica, mas seria para projetos residenciais, coisas menores, que obviamente vão me pagar muito menos. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, ou na verdade quando eu estava pensando em vir em morar aqui, foi dar uma olhada em como é que era o mercado local. E aí, há pouco tempo atrás, eu comecei a realmente
estudar esse mercado. E aí eu fiz um vídeo também mostrando como é que é esse estudo, como é que você descobre uma vaga, ou um novo cargo, ou uma nova indústria para você. Vou deixar o link do vídeo aqui, porque isso é muito importante para você já começar o seu processo. E por que eu fiz isso, né? Eu tô morando aqui, tô trabalhando para uma empresa em Sydney, e o meu empregador resolveu mudar o meu contrato. Eu tinha um contrato part-time, e ele agora quer mudar esse contrato para um contrato... Aliás, quer mudar não, a gente já mudou esse contrato para um contrato, para eu ser uma contractor, né? Para eu ter a minha própria empresinha e prestar serviço para ele. Obviamente que tem muitas razões por trás disso. O principal é porque aquele empregado que trabalha em um contrato part-time ou full-time tem vários benefícios. Então ele ganha mais no final das contas e ele recebe, e ele custa mais caro para a empresa. Então, por conta disso, meu empregador, né, resolveu mudar um pouquinho as minhas tarefas, já que eu não queria ficar indo o tempo inteiro para Sydney, visitando obras e fazendo reuniões e tudo. E aí ele preferiu mudar dessa forma, porque aí ele não teria que me garantir as 24 horas por semana que eu estava tendo. E aí, bom, na verdade, se você quiser entender mais sobre esses benefícios, eu vou deixar um vídeo aqui também falando desses benefícios. E aí, basicamente, isso abriu a minha cabeça de, peraí, não, eu quero um emprego que seja part-time ou full-time. Eu quero todos os meus direitos, eu quero ganhar mais, eu quero fazer, né, ter direito a esses benefícios aí. E aí eu comecei a pesquisar o mercado, eu descobri algumas indústrias que eu poderia transferir várias das minhas habilidades. Eu não tenho conhecimento técnico, mas eu tenho, né, como trazer assim, o que eu tenho de gerenciamento de projetos, comunicação, todas essas outras qualidades, né, todas essas habilidades que eu tenho. E aí eu fui começar a minha pesquisa de mercado. E, gente, nesse dia, foi uma quinta-feira, eu estava só olhando, não tinha ainda um currículo pronto para essa nova área, e é importante dizer isso, porque você precisa de um currículo para cada cargo que você for aplicar, se você quiser fazer poucas e boas aplicações e fazer muita entrevista. Tem gente que pega o mesmo currículo e manda para tudo. Eu não acredito nisso, não foi assim que eu consegui colocar uma centena de pessoas trabalhando no mercado profissional aqui na Austrália. Foi sempre fazendo currículos mais focados e de fácil adaptação para você conseguir adaptar e aplicar bem para uma vaga. E nesse momento eu não tinha esse currículo. Eu estava começando a pesquisar para eu poder montar isso. Porém, todas as vagas que eu via, que eram dessas indústrias que eu estava em mente, elas eram mais para uma cidade aqui perto, que chama Newcastle. E esse dia eu achei uma empresa que a base é aqui na minha cidade. Presta serviço para Newcastle, presta serviço para Central Coast, para a região aqui que eu moro, de Hunter, né? Porém, a base é aqui, o escritório é aqui. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Fui olhar a empresa, é uma empresa pequena, com obras muito grandes. E isso já me chamou a atenção. É o tipo de empresa que eu sempre trabalhei aqui na Austrália e que para mim faz muito sentido, porque geralmente eles conseguem pagar uma grana legal, né? Porque é um time enxuto e que entrega muito. Então a empresa às vezes consegue lucrar mais do que empresas muito grandes, que tem umas equipes muito grandes, né? E aí eu gostei da vaga e quando eu olhei, gente, já tinham mais de 30 aplicantes. Era um dos cargos que eu estava buscando, perfeita empresa para mim, e eu falei, porra. E aí eu fiz uma coisa também, que eu sempre falo dentro dos meus programas de acompanhamento, que é, em vez de você aplicar para uma vaga que está há muito tempo postada, ou que já tiveram diversas aplicações, e só aplicar lá no mesmo lugar e ser mais uma de tantas, eu entrei em contato com a empresa. E aí, a fazer o contato com a empresa, eu consegui fazer uma abordagem muito boa e deixar o cara que estava contratando ciente da minha mudança de Sydney para cá, do que eu tinha para oferecer. E aí eu me planejei, né? Eu queria ter aplicado na sexta-feira, só que eu não consegui terminar o meu currículo. Quando foi sexta-feira, eu ainda voltei lá no site para poder, no LinkedIn, para poder ver mais detalhes ali da vaga, e já tinham mais de 40 aplicantes, mas como eu já tinha conversado com o cara, eu estava um pouquinho mais tranquila, eu fui fazer a aplicação na segunda-feira. E aí, gente, segunda-feira eu fiz a aplicação, né? Antes de eu enviar o meu currículo, eu já tinha recebido uma mensagem para a gente poder fazer uma entrevista no dia seguinte, por telefone ou vídeo. Eu já escolhi por vídeo, porque, né, você tem um contato aqui um pouquinho mais fácil de você criar uma conexão. E aí, na terça-feira, eu fiz minha primeira entrevista. E aí, foi bem legal.
eu não tenho absolutamente nada da parte técnica. É uma área completamente nova, completamente diferente do que eu fazia. Mas a entrevista foi bem legal, rendeu muito bem, eu consegui me vender bem. E aí ele já falou comigo, né? Perguntou qual era a minha disponibilidade para ter uma entrevista com o dono da empresa. E aí eu tinha até falado que podia fazer na quinta ou na sexta, só que o dono me ligou na quarta-feira e eu tava com um tempinho, eu falei, consigo ir daqui 45, 50 minutos para um café. A gente se encontrou em um café próximo à empresa e aí eu fiz essa entrevista pessoalmente com o dono também, gente. E, bom, com 3 dias, apliquei na segunda, fiz essa entrevista na quarta, na quinta-feira à noite, ali ele já me fez uma proposta, porém ele queria, né, ia só pensar ali em aceitar a minha proposta, porque eu pedi um salário e tal, e um carro, e aí na quinta-feira ele me mandou por escrito a proposta e eu consegui um emprego aqui. Então, menos de uma semana, né, 4 dias aí, o emprego estava garantido. E, gente, eu sei que é um caso, né, é um caso diferente, eu já tenho experiência aqui na Austrália, eu já falo inglês legal, já, né, eu sei me preparar, eu sei me vender, eu sei adaptar o meu material, porém, isso não é algo específico meu. Diversos dos meus mentorados, diversos dos meus clientes conseguiram emprego em cidades regionais também, e em Sydney, em Melbourne, em Brisbane, né, nas maiores cidades também, porque eles fizeram o que é o mais importante, que é se vender muito bem. Então, mesmo que você esteja aplicando para uma área que você não trabalhou ainda, ou para um cargo que você não teve, ou para uma posição que é o que você tinha no Brasil, ou que você esteja começando, não, eu quero um cargo mais de entrada, para eu poder ver como é que é, o que vai fazer você conseguir um emprego, seja numa cidade grande ou no regional, é você conseguir fazer boas adaptações do seu material. Começando com o estudo de mercado, para você entender muito bem as diferenças do que você fazia no Brasil para o que eles fazem aqui na Austrália, para você entender também o que tem de interessante para você dentro desse mercado e quais seriam os cargos mais alinhados. E aí sim você vai fazer a preparação do seu currículo e da sua cavalera pensando nesse cargo e vai adaptá-los para a vaga que você quer. E foi isso que eu fiz e foi por isso que em tão pouco tempo eu garanti esse trabalho na minha área. Assim, melhor do que isso, impossível. Então, fica aí para vocês também essa dica de não se limite à cidade ou a estado. Só pensa assim, é para lá que eu quero ir? Então, vou fazer meu planejamento, vou descobrir, vou desenhar uma vaga para este lugar e vou garantir esse emprego. E se você já está tentando, já está fazendo de tudo para conseguir o seu emprego na cidade que você está morando ou para a cidade que você está indo, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando o que você pode estar fazendo errado e como que você vai fazer para garantir esse emprego.